Em Jesus temos um amigo mais chegado do que um irmão. E Ele mesmo é que manda que levemos tudo a Deus em oração. Deus sabe de tudo aquilo que precisamos, mas por meio da oração, nós confessamos diante dEle a nossa dependência. Nós nos colocamos diante dEle para o cumprimento da sua vontade entre nós. Abramos nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20, estaremos lendo o verso 28. Atos, capítulo 20, verso 28. Assim nós lemos nesse texto: Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Vamos orar. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos pela Tua palavra, agradecemos porque ela nos mostra a Tua vontade para nós, agradecemos por este dia em que é celebrado o dia do pastor, louvamos o Teu nome, Pai, porque isto é um chamado que vem de Ti, capacitação vinda de Ti e a realização debaixo daquilo que o Teu Espírito opera em nós, quanto a querer e realizar. Assim, Senhor, fala ao nosso coração pela Tua palavra nesta hora, é o que nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra de Deus tem algumas expressões, algumas palavras que designam essa função pastoral. Este é um dos textos que apontam na direção daquilo que tem sido nossa prática de entender que são vários títulos que são dados mais para a mesma função. Quando nós vemos esse texto aqui, se nós formos lá para o versículo 17 desse mesmo capítulo, o texto bíblico diz: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E agora nesse verso 28 ele diz: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu sangue. O texto então se refere a presbíteros, o texto se refere a bispos, e ele diz que a função é de pastorear o rebanho. E então o nosso entendimento é de que essas expressões, e quando é citado no início a palavra presbítero, nós temos como significado, sentido desta palavra, a ideia de ancião. Era aquele princípio de que as pessoas mais idosas são aquelas pessoas que têm adquirido uma maior experiência na vida, e eles estarão então trazendo o aconselhamento, a orientação para pessoas mais jovens. Era uma maneira de chamar também aqueles que eram responsáveis pelo julgamento dentro da sociedade. Os anciãos então estariam, e a palavra de Deus fala sobre os anciãos à porta, lá em Eclesiastes. Era na porta que eram decididas as questões, na porta da cidade eram trazidas as questões para que os anciãos pudessem então julgar. Aqui então temos a palavra presbítero, que significa ancião. O texto se refere às mesmas pessoas, dizendo que o Espírito Santo os constituiu bispos para pastorearem a igreja de Deus. 4 títulos para a mesma função: ancião, presbítero, bispo e pastor.
O Novo Testamento vai citar ainda, e desta feita apenas lá no livro de Apocalipse, quando o Senhor Jesus Cristo, na visão que é dada ao apóstolo João, ele manda escrever cartas às igrejas. E ele diz ao anjo da igreja que está em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. E então João escreve a cada uma daquelas igrejas uma carta. E o entendimento é que a palavra anjo, e anjo quer dizer enviado, enviado de Deus. E então está se referindo àquele que está na liderança do rebanho em cada uma daquelas cidades. Então estes, os 5 títulos que o Novo Testamento apresenta para quem está no exercício dessa função de liderança diante da igreja. O texto também, então, vem nos trazer o que é necessário que seja feito. O apóstolo Paulo está ali na cidade de Mileto. Ele não quis passar em Éfeso, é o que aparenta. Paulo havia estado na cidade de Éfeso por aproximadamente 3 anos e meio. É a cidade de que nós temos o registro onde Paulo passou mais tempo. Ele chegava, estabelecia uma igreja, passava algum tempo e seguia adiante. Na igreja de Corinto, ele deve ter passado 1 ano e meio, mas em Éfeso ele demorou 3 anos e meio. E o texto bíblico diz que por conta desta presença de Paulo ali em Éfeso, as pessoas a quem ele ensinou, as pessoas que foram lideradas por ele, essas pessoas foram enviadas, e então o texto bíblico diz que em toda a região da Ásia Menor, o conhecimento do Evangelho alcançou. Toda aquela região ouviu falar da salvação em Jesus Cristo. Nesta cidade, então, Paulo tinha líderes que foram formados por ele. Líderes que estavam levando a mensagem não somente na cidade de Éfeso, mas em toda aquela região. Paulo, ao retornar para Jerusalém, ele sente o desejo de falar aos pastores, presbíteros, bispos, anciãos da igreja de Éfeso, mas ele vai para Mileto. E de Mileto ele manda chamar aqueles pastores. E então tem uma última conversa. Ele estava sentindo pelo Espírito Santo de que a chegada dele em Jerusalém seria uma chegada tumultuada. Era previsto que ele seria preso. Ele já tinha o entendimento da parte do Espírito de que possivelmente ele não voltaria àquelas regiões. E a gente conhece a história, sabe que Paulo vai ser preso e que depois de 2 anos ele está então em Roma e pregando o Evangelho em Roma e continuando preso, e assim termina o livro de Atos. Naquela ocasião ele estava numa despedida daqueles pastores, e então ele traz uma recomendação. A recomendação que ele traz, então, nesse verso 28, ele começa dizendo: atendei por vós. Aquilo que há de necessidade de podermos cuidar de nós mesmos para podermos influenciar outros. Isto aplica-se aos pastores, mas aplica-se a cada crente. Cada crente deve ter o princípio de que a nossa vida foi resgatada pelo Senhor Jesus Cristo com um propósito, e o propósito do Senhor Jesus é que outras vidas sejam também impactadas pela nossa vida. Por isso o apóstolo Paulo escreve a Timóteo. Ele escreve a Timóteo dizendo: ser o exemplo dos fiéis na palavra, no procedimento, no trato, na fé, na pureza. Ser o exemplo dos fiéis. Ou seja, o pastor, aquilo que o pastor faz é para que todo o rebanho possa seguir na mesma direção, que possa seguir o exemplo, que possa repetir. Então o atendei por vós, que aqui está dito, é algo que se aplica aos pastores, aqueles que exercem função de liderança, a todo o rebanho. Atendei por vós, no sentido de que nós fomos resgatados pelo Senhor Jesus para ter um relacionamento íntimo, próximo com Deus.
Nós fomos comprados com o sangue de Cristo para que pudéssemos estar em comunhão com o Pai. O atendei por vós significa esteja conectado com o Pai. Hoje, a palavra conectado é muito fácil da gente entender, não é? Porque a gente vive conectado. A gente vive conectado com a internet através do computador, através do tablet, através do celular, e a gente agora não pode nem se desligar, não? A gente não quer se desligar. Recebi um vídeo através do WhatsApp que fala a respeito das diferenças de quem viveu, quem já está acima dos 50 anos de idade, as experiências que teve quando menino e aquilo que são as experiências de hoje. E ele lembra nesse vídeo de que a gente saía para a escola, a gente não levava celular e a mãe não ficava preocupada com a nossa volta, porque a gente voltava, mesmo sem avisar, né? Mesmo sem precisar estar ligado o tempo todo, sabendo onde é que está, com quem anda, etc. Mas a gente saía e voltava. A gente antigamente saía para trabalhar e se alguém ligava, não, já saiu. A pessoa esperava que a gente chegasse no trabalho e aí ligava para o trabalho, né? E aí conseguia nos alcançar dentro de 20, 30 minutos ali de deslocamento, né? Hoje a gente tem que falar na hora. Hoje a gente tem que estar com o celular na mão. Hoje a gente tem que estar conectado. Hoje a gente tem que estar vendo o que é que estão colocando no WhatsApp, né? E espero que os irmãos não aproveitem o tempo do culto para fazer isso, né? No tempo do culto, o meu celular fica lá no gabinete, né? Não trago nem para cá. No tempo do culto, a gente poder se conectar naquilo que Deus deseja falar para a gente. E Deus deseja falar para a gente em todas as ocasiões do culto. No momento dos cânticos, no momento em que o coro está cantando, na apresentação das crianças, na mensagem, na oração, na leitura da palavra. E a gente de repente pega o celular, né, e vai se conectar com outra coisa, diferente daquilo que Deus deseja para nós, e Ele espera que estejamos conectados a Ele. E mesmo quando durante a semana estamos fazendo todas as atividades, inclusive conectados na internet e nas nossas redes sociais, de estarmos também conectados a Ele. Atendei por vós. Dê atenção a você mesmo naquilo que é o propósito de Deus, de um relacionamento que possa produzir frutos. Atendei por vós. Mas o texto continua dizendo, e por todo o rebanho. Por todo o rebanho. E agora ele está se referindo aos pastores. E aí a gente pergunta, dessa vez é só para os pastores? Também, de que forma é que numa igreja do tamanho da nossa, o pastor pode cumprir individualmente com essa missão? Atendei por vós e por todo o rebanho. É por isso que Deus tem colocado desde o Novo Testamento uma ferramenta importante e que nós estamos vindo implementando essa ferramenta já há mais de 10 anos. O pequeno grupo. O pequeno grupo como essa oportunidade de pastoreio. E então, não apenas o pastor tem a responsabilidade de pastorear, mas cada um de nós pode exercer esse tipo de pastoreio quando nós chegamos junto do irmão, quando nós abraçamos o irmão no momento da necessidade, quando nós auxiliamos o irmão no estudo da palavra, quando nós compartilhamos com o irmão aquilo que tem sido a nossa experiência de vida, como tem sido a nossa experiência com Cristo. E aí o irmão aprende com a nossa experiência com Cristo, e a gente aprende com o nosso irmão na sua experiência com Cristo. Atendei por vós e por todo o rebanho. Com a igreja distribuída em pequenos grupos, fica muito mais fácil o pastor saber aonde é que ele é de fato necessário. Pastoreei em igrejas bem menores, onde tinha a oportunidade de visitar os irmãos nas casas, e às vezes ficava pensando,
o irmão está com a vida toda em ordem, está tudo caminhando, a gente veio mais para fazer uma visita social. Parece que a gente veio aqui apenas para comer doce. E no interior, às vezes era um desafio. Os irmãos conhecem, né, o potezinho de doce de goiabada, né, que ele tem umas estrias assim, fazendo uma divisão, né, em mais ou menos 8 partes ali, né? E a gente chegava na casa e parece que a dona da casa utilizava aquelas estrias como orientação para o corte, e colocava um oitavo de um pote de doce, né, diante de nós para degustar ali. Enquanto tem tanta gente que está atravessando uma dificuldade, um problema e precisa ser alcançado de perto. Através dos pequenos grupos nós temos essa oportunidade. E quando o líder daquele pequeno grupo identifica alguém que está atravessando uma dificuldade e que ele sente que há dificuldades que dentro do próprio grupo são resolvidas, a própria presença daquele grupo já resolve. Tenho compartilhado com a igreja já há bastante tempo, a última vez que narrei esse fato, um fato que é contado pelo pastor Bill Hybels, a respeito de um dia quando terminou o culto da igreja e ele fica à frente não à porta, mas junto da plataforma, e aqueles que querem falar com o pastor vêm até ele. E chegou um casal com uma criancinha no colo. E aquele casal estava com a criança envolta em panos e disse: pastor, nós queríamos que o senhor orasse por essa criança. E ele toma aquela criança no braço e desenvolve ali, descobre o rosto da criança, e aquela criança tinha uma deformação na cabeça, e era uma cabeça assim afundada, e os pais disseram que a criança nasceu com a maior parte do cérebro ausente, e que os médicos tinham dito que a criança iria viver apenas aproximadamente 2 meses. E o pastor então orou ali com aquela criança, com aqueles pais, mas junto daqueles pais havia um grupo de pessoas. E quando terminou a oração, o pastor perguntou: vocês estão precisando de algum apoio? Estão precisando que a gente chegue junto? E aquele casal disse: pastor, nós temos esse grupo aqui, esse é o nosso pequeno grupo. Quando a gente soube, através dos exames, ainda na barriga da mãe, que a criança teria essa dificuldade, essa deformação, essa má formação, o grupo estava junto conosco, pastor, e o grupo pôde nos dar o apoio. Quando decidimos que teríamos a criança assim mesmo, o grupo estava junto de nós. Quando fomos para a maternidade, o grupo estava conosco. Quando saímos da maternidade para casa, o grupo estava conosco e arrumou a casa para nos receber. E sabemos, pastor, que quando essa criança partir, o grupo vai estar junto de nós. Temos tido experiências, talvez não tão dramáticas, mas temos tido experiências semelhantes naquilo que tem sido a nossa vivência com os pequenos grupos. Atender por vós e por todo o rebanho significa fazer com que todo o rebanho possa estar sendo atendido nas suas necessidades de pastoreio. E desta maneira, aquilo que o apóstolo Paulo então está falando aos pastores ali da igreja de Éfeso, pode se aplicar a cada membro da igreja. E mais ainda, as pessoas a serem alcançadas através dos pequenos grupos. As pessoas que serão alcançadas porque você convida para vir para o pequeno grupo, e aquela pessoa acha muito mais fácil ir na sua casa do que vir ao templo para um culto, e ali ela tem contato com a palavra de Deus, e a palavra de Deus não voltará vazia, mas fará o que me apraz, diz o Senhor. E então estaremos também alcançando outras pessoas para o pastoreio do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu sangue.
E então entra o fato de que Paulo aqui coloca diante daqueles pastores que o Espírito Santo é que os constituiu bispos. O ministério pastoral tem um chamado especial da parte de Deus. É um chamado para ser alguém que estará à frente do rebanho. E o Espírito é que chama, o Espírito é que capacita, o Espírito é que coloca os dons, o Espírito é que coloca a paixão no coração, o Espírito estará então orientando a vida para aquilo que é o seu propósito em nós. E Ele é que é o proprietário dessa, vamos chamar essa multinacional. Por que multinacional, pastor? Porque uma multinacional é assim, ela está espalhada em vários lugares do mundo, e quem exerce a direção numa multinacional, de repente entende que fulano que está aqui deve ir para tal lugar, cicrano que está lá longe deve vir para cá, e ele vai movimentando, envia pessoas para longe da sua terra, ou às vezes para perto da sua terra. A nossa história foi Deus enviando primeiramente para Ibimirim, depois para Garanhuns, depois de volta a Recife para a Secretaria da Convenção Batista de Pernambuco, e aí viemos ser membros desta igreja, até que Deus chamou para a liderança neste rebanho que Deus então tem nos confiado, cada um tendo o Espírito Santo como aquele que guia, aquele que orienta, aquele que movimenta, aquele que coloca onde Ele quer. E então o texto vai dizer sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus. O rebanho é confiado aos pastores, mas esse rebanho pertence a Deus. Tenho dificuldade até para usar aquela expressão que é tão corriqueira, né? Fulano foi minha ovelha, né, em tal lugar, né? Mas as ovelhas são de Deus. Nós temos uma função entregue por Deus, que foi então nos submetida por Deus para esta liderança, mas a igreja é de Deus. Deus é que chamou cada um, Deus é que tocou no coração com o seu Espírito, Deus é que mostrou aquilo que o texto vai dizer no seu encerramento. O encerramento desse versículo diz: a igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Cristo comprou com o seu próprio sangue, Cristo comprou a cada um de nós, Ele nos resgatou do império das trevas e nos trouxe então para o seu reino, trouxe para o reino do seu Filho amado. A igreja é de Deus, comprada por Jesus com o seu sangue. Cristo pagou o preço ali na cruz, para que nós pudéssemos estar desfrutando da bênção que é sermos igreja de Deus, de termos a Jesus Cristo como nosso supremo pastor, de termos a sua palavra como orientação para a vida, de estarmos com a certeza de que quando terminarem os nossos dias aqui, estaremos indo para todo sempre estar na presença de Deus, Pai, Filho, Espírito. A igreja é dele, ele comprou com o seu próprio sangue. Isso quer dizer que quem é o dono da igreja? Jesus Cristo. Quem é que manda na igreja? Jesus Cristo. Como é que a igreja é orientada? É orientada à medida que nos colocamos como instrumentos dele para a realização da sua vontade. E isto se aplica a todos nós, porque todos nós somos instrumentos de Deus, todos nós somos chamados por Deus para o exercício de um trabalho, um ministério, um serviço. Cada um de nós capacitado pelo Espírito Santo, da mesma maneira como o texto aqui diz que o Espírito Santo é que os constituiu bispo, o Espírito Santo é que constituiu a cada crente com a capacidade que tem, com os talentos e dons para o exercício do que é a sua vontade para a sua igreja. O texto então nos apresenta algo sobre pastores, algo sobre igreja. Estamos neste mês com a
temática, né, com a sequência de mensagens, a série de mensagens a respeito de igreja. Nesse domingo em que temos a celebração do Dia do Pastor, o texto bíblico nos fala a respeito das funções pastorais, mas ele fala que essas funções pastorais têm a ver com o ser igreja, tem a ver com o cumprimento daquilo que Deus tem para cada um de nós. Por isso, Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12 vai dizer isso mesmo. Ele mesmo estabeleceu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Funções de liderança, funções pastorais, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Como é que o corpo de Cristo, a igreja, é edificado? É edificado pelo agir de cada um, aqueles que estão em função de liderança, ou cada um que faz parte desse corpo, como instrumento de Deus para a edificação do próprio corpo. Louvado seja Deus pelo chamado que Ele tem para cada um de nós. Louvado seja Deus, porque esse chamado implica em abrir mão de alguma coisa. O chamado para o ministério muitas vezes nos faz abrir mão de outras profissões, outras coisas que podiam estar tendo objetivo de vida. O chamado para a realização do trabalho de Deus nos faz abrir mão muitas vezes de determinado tempo, nos faz abrir mão de talvez determinada posição social, alguma função, alguma coisa, mas de qualquer forma, Davi, quando foi apresentar um sacrifício ao Senhor, e foi nas terras de um homem chamado Araúna. Araúna colocou-se à disposição diante de Davi, e quando Davi disse que veio para o sacrifício, Araúna estava trabalhando ali com bois puxando um arado. E Araúna disse: pois não, meu rei, aqui estão bois, aqui estão as ferragens do arado, aqui tem a madeira do arado, tudo está nas mãos do rei para a apresentação do sacrifício ao Senhor. Araúna colocou tudo à disposição de Davi. Mas naquele instante, Davi respondeu dizendo: não, mas por certo preço tu comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus sacrifícios que não me custem nada. Aquilo que a gente tem para realizar na obra de Deus, haverá um preço. Aquilo que a gente tem para realizar no trabalho de Deus, a gente vai precisar abrir mão de alguma coisa, mas com certeza, aquilo que Ele tem diante de nós é muito melhor. E então, repito, o texto já citado de 1 Timóteo capítulo 3, aquele que almeja o episcopado, excelente obra deseja. E a gente faz então a transferência também para aquilo que é a função de cada crente, aquele que almeja servir ao Senhor Jesus Cristo, excelente obra deseja. Que Deus nos abençoe no exercício daquilo para que Ele nos chamou, aquilo para que Ele tem nos convocado, que possamos estar desempenhando da melhor forma possível para a honra, glória e louvor do nosso Deus. Amém. Amém.